dos fundamentos da prática analítica, parte 2. No primeiro vídeo, falei bastante sobre o abandono da sugestão e por que a psicanálise abandona a sugestão. Nesse primeiro momento desse vídeo, eu quero falar um pouco sobre as regras, a pouca regragem, mas necessária regragem para um processo analítico acontecer. Basicamente, para um processo analítico, o fundamento de uma prática analítica é um encontro onde o indivíduo fala sobre o que sente e tudo que é falado está ligado ao sigilo. Ou seja, de que uma das regras para a análise acontecer é uma fala livremente associada e tudo que é falado não sai daquela sala. Ou seja, o sigilo faz parte fundamental da ética psicanalítica. Porque a pessoa, como eu venho falando nos vídeos, fazer análise é falar sobre o que se sente, falar sobre os afetos, falar sobre as emoções, sobre as raivas, os afetos mais difíceis, né? Falar é falar numa análise, é falar sobre o que você jamais falaria para alguém e talvez você não falaria nem para si mesmo. O fundamental dessa fala é que essa fala não seja exposta fora do setting. Ou seja, uma das poucas regras da análise é o sigilo analítico, ou seja, o sigilo do que é falado, e que o analisante, o analisando, o paciente, o cliente, essa pessoa que está passando pela experiência analítica, vai falar tudo o que lhe passa pela cabeça e vai falar sobre o infalável, ou vai tentar se aproximar da coisa mais difícil, da verbalização. Ou seja, as duas regras fundamentais da análise é o respeito à livre associação de ideias, que a gente vai chamar de regra fundamental, e o sigilo. Essas são duas regras bastante importantes, são muito importantes isso ficar muito claro. Eu queria agora falar um pouquinho mais sobre a regra fundamental. E a regra fundamental é o nome que Freud deu para livre associação de ideias, ou seja, o analisando, o analisante, ele fala livremente, ou o mais livremente possível, sobre o que lhe passa pela cabeça. O analista, então, nunca dá o assunto a ser tratado. No último vídeo, na parte 1, eu falei muito sobre essa questão dos perigos da sugestão, ou seja, do terapeuta, do analista, dar o assunto, dar o tema. Cabe ao analista não dar o tema da livre associação. Falemos sobre isso, falemos sobre aquilo. Não. Isso é um dos atos menos psicanalíticos possíveis. O analista, no início de uma sessão, se possível, fica em silêncio. Se possível, nem o tudo bem, porque o tudo bem já dá o tema. Não sei se o meu analisando quer falar se está bem, se está mal, como foi o dia, como foi a semana, como foi a infância, como será o futuro, como ele imagina que vai ser esse futuro. O analista nunca dá o tema a ser tratado em análise. Isso faz parte daquele conglomerado de ideias de não sugestionar o processo. Então, isso também permite a gente entender que o que vai ser tratado numa análise é o inconsciente do analisando. E o inconsciente do analisando significa que o que vai ser tratado numa sessão de análise, nem o analista, nem o analisando sabe exatamente o que vai ser tratado. Isso precisa ficar muito claro, essa ideia de fenômeno. Permitir surgir o fenômeno do inconsciente. Mas o que é permitir surgir o fenômeno do inconsciente? É simplesmente falar com a maior liberdade possível, sem tentar pautar o assunto a ser falado. Ir para a análise e falar sobre o que lhe passa pela cabeça. Deixar frouxo, deixar livre o discurso. A psicanálise, ou a técnica analítica, o fundamento dessa técnica é a liberdade discursiva. Por isso, o analista deve colaborar para essa liberdade discursiva, não sugestionando o assunto a ser tratado. Porque o objeto a ser tratado é o inconsciente do analisante. É o não sabido do analisante. É o ignorado pelo analisante. Significa que numa sessão de análise, nenhuma das duas pessoas dentro daquele setting, da dupla, vamos chamar de dupla, da dupla sabe o que está acontecendo. Sabe o que vai acontecer. Não tem uma programação, não tem controle. E é para ser assim. É para ser assim. Qualquer tentativa de controlar, de condução do assunto, da pauta, condena a regra fundamental, condena a livre associação. Jacques Lacan, desde o seu primeiro seminário, o psicanalista francês Jacques Lacan,
pede para que nós, analistas, respeitemos, e é mais ou menos essa palavra que ele usa, né? Respeitemos a vontade do pai da psicanálise, Freud. Ou seja, e qual é a vontade de Freud? Qual é o desejo de Freud? E Lacan vai dizer que esse é o desejo da psicanálise. É o desejo de livre associação. O desejo de liberdade ao discorrer os afetos, as palavras. Ou seja, o desejo de que você, analista, que vai estar seguindo uma perspectiva freudiana de abordagem terapêutica, não sugestione, não dê pauta, não dê o assunto. Isso significa, então, essa livre associação permite a gente dizer que o analista nunca sabe do que o paciente sofre. A gente nunca sabe do que o analisante sofre. Possivelmente, o analisando está indo para a análise porque nem ele, analisando, sabe do que sofre. Na dupla, ninguém sabe o motivo do sofrimento. Isso vai ser descoberto ao longo dos encontros. Mas por que esse analista nunca sabe do que o paciente sofre? Isso é uma medida ética da análise. O que é uma medida ética? Uma medida comportamental. Aqui, quando a gente fala em ética analítica, estamos destituindo essa ética de uma moral. Quando a gente diz o tratamento analítico é conduzido pela ética do analista, é conduzido pelo comportamento do analista, que nunca sabe do que o seu analisando sofre. Isso permite o surgimento de uma eterna novidade. Sem essa eterna novidade, o processo analítico tende a patinar, tende a empacar. Ou seja, quando o analista dá o diagnóstico, quando um analista diz, você analisando sofre disso ou daquilo, isso de algum jeito, essa afirmação do analista condena o processo analítico na medida em que coloca um limite, porque toda afirmação é limitante, toda afirmação tende a reduzir. E o objetivo da análise é ampliar a ideia que o indivíduo tem de si, porque esse ampliar a ideia que o indivíduo tem de si é uma das consequências óbvias do processo da análise, porque o processo da análise é tornar consciente o inconsciente. Tornar consciente o inconsciente, em algum lugar, é ampliar as ideias que o indivíduo tem de si. E quando o analista afirma, cataloga, tipifica, né? Quando o analista diz eu sei o que você sente, você simplesmente, o analista está liquidando a análise. Liquidando a análise porque se eu sei do que você sente, você, basicamente, se ele sabe, eu não preciso falar sobre. Se meu terapeuta, meu analista sabe do que eu estou sofrendo aqui nessa depressão, nesse quadro de ansiedade, nesse quadro obsessivo-compulsivo, se o meu terapeuta sabe, eu não preciso falar sobre. Então, quando a gente diz que o analista nunca sabe do que o paciente sofre, isso não é necessariamente uma realidade. Pode ser, claro, né? O analista estuda, o analista conhece um pouco de psicopatologia e tem, né, ciência, diz pelo menos o analista que deve fazer análise, tem uma ciência do próprio quadro psicopatológico. Mas quando a gente diz que o analista nunca sabe do que o seu analisando sofre, é que essa ignorância proposital, essa ética do não sei, me diz você, isso é fundamental para a condução, para a estruturação e para a fundamentação de uma terapia e de uma prática psicanalítica saudável. Porque se o analista diz que sabe do que o analisando sofre, corre o risco do analista se tornar uma espécie de oráculo. E esse lugar do analista oráculo, que muitas vezes é alvo de chacota dentro da literatura, do cinema, ou seja, vou analista significa vou ao oráculo, é exatamente isso que não é análise, é exatamente isso que não é o analista. O analista é o não oráculo. Então, isso precisa ficar bastante claro no processo analítico e na fundamentação de uma prática que se diz analítica. O analista como o buraco, o analista como o abismo, o analista como a figura da ignorância, ou, como diz um colega, o analista como usando a técnica do João sem braço, ou seja, não sei. Né? Isso é muito importante para o surgimento porque esse analista que não sabe, esse analista ignorante, vamos chamar assim,
esse analista que não é oráculo, isso permite, e é exatamente esse o objetivo da ética analítica, permite com que o sofredor fale do seu sofrimento. Ou seja, cabe ao analista dizer, não, eu não sei do que você sofre, me diz do que você sofre, me fala, porque a revolução freudiana ou a revolução psicanalítica, como você já deve ter percebido, é dar a palavra àquele que sofre. Então, outro assunto, outra abordagem também que eu queria falar ainda sobre a livre associação, e que estrutura essa ética do não sei exatamente do porquê você sofre, disso que você sofre, é que o analista sabe de que os sintomas são vivenciados de maneira individual. Ou seja, apesar de os números falarem X milhões de pessoas sofrem de depressão, cada depressão é uma depressão. Porque o analista ele reconhece, e mais do que reconhece, ele deseja o surgimento dessa subjetividade. O que eu estou dizendo aqui com a palavra subjetividade? Estou dizendo aqui que subjetividade é aquilo que existe de individual e intransferível no sentimento do indivíduo. O analista ele reconhece que existe algo de individual e intransferível no sofrimento e nas emoções daquele indivíduo, e que essa subjetividade precisa vir à tona. Essa individualidade precisa vir à tona. O indivíduo precisa relatar sobre o que existe de mais individual e intransferível no ser dele, e no caso da análise, que é um tratamento, que o indivíduo consiga falar daquilo que existe de mais individual na própria angústia, por exemplo, na própria ansiedade. Ou seja, entendo, por exemplo, muitas pessoas têm medo de barata ou medo de altura. Ok, mas como é para você ter medo de barata? O que é barata para você? O que é altura para você? Essa especificidade individualizante do tratamento analítico é fundamental. Por isso que o analista não compara um quadro depressivo com outro, um quadro fóbico com outro. Cada tratamento é um tratamento individual. Isso é um fundamento da psicanálise. O que faz, então, do sucesso terapêutico, ou seja, a gente pode entender o sucesso terapêutico. O que é o sucesso terapêutico também? Redução sintomática, uma redução significativa do sintoma, se possível, a eliminação do sintoma, mas, no mínimo, uma redução sintomática. A redução do sintoma depende muito mais do analisante, no seguinte sentido, um analisante que se entregue às próprias palavras. Um analisante, o sucesso da terapia, da análise, o sucesso da análise depende de um analisante que se entregue à técnica. E o que é a técnica? É isso, se entregue ao próprio discurso. Parece relativamente simples, e a análise é simples. O que é difícil é você se entregar às próprias palavras, livremente associadas. A resistência à análise, não sabe por que fazer análise é difícil no sentido técnico da coisa. Fazer análise é muito fácil, é falar sobre o que se sente. Entretanto, permitir-se, libertar-se das condições discursivas, só vou falar para agradar, só vou falar o que o outro quer ouvir, tudo isso é bastante... fazer uma análise é falar para não agradar, é falar aquilo que o outro muitas vezes não quer ouvir, é falar o que nem você muitas vezes quer ouvir de si mesmo. Por isso, as pessoas resistem tanto ao processo analítico. Continuando, a técnica da livre associação, ou seja, um analisante que fala o mais livremente possível sobre o que sente, sobre o que lhe afeta, essa fala livre, o mais livre possível, introduz o analista ou estrutura uma outra técnica, que é a técnica da escuta. Sim, fica evidente. Como dizia minha avó Augusta, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha e escuta. Brincadeira à parte, quando o analisando fala, cabe ao analista, então se o analisando está na técnica da livre associação, o analista está em outra técnica, na técnica da escuta.
Bom, ou técnica do silêncio. Alguns autores podem usar esse nome. Eu prefiro a palavra escuta. A escuta preconiza silêncio. Acho meio óbvio, né? Mas o analista, por que o analista fica em silêncio? É uma pergunta boa. Por que o analista fica em silêncio? Primeiro, para dar a palavra, para que o analisante entre em livre associação, né? Mas o analista entra em silêncio para que o analisando tenha essa palavra e que esse analisando agora consiga desfilar o sofrimento dele, consiga desfilar as palavras que estruturam suas sensações. E por quê? Uma conclusão, uma máxima analítica estruturada por Jacques Lacan, psicanalista francês, que não fez outra coisa da vida a não ser ler Freud, a partir do seu ponto de vista de retorno ao sentido de Freud. Lacan diz: neurose é afeto não verbalizado. Então, e também o que é uma neurose? Eu sempre gosto de voltar nesses temas básicos e fundamentais, porque às vezes os analistas, né, os estudantes de psicanálise, os psicanalistas, os filósofos, às vezes a gente vai para lugares da teoria tão complicados e esquece às vezes da coisa mais básica. Uma neurose é uma reação exagerada diante de um fenômeno da vida. Isso é uma neurose. Então, atrelamos a neurose ao exagero. Por isso que o estudo das neuroses começou com o estudo da histeria. Porque o quadro histérico é um quadro exagerado. Sofrimento exagerado, risada exagerada, equilíbrio exagerado, desequilíbrio exagerado. Onde houver exagero, possivelmente você está no rastro de uma neurose. Porque o exagero é a representação de uma neurose. Porque uma neurose é um conflito psíquico que se representa através de um exagero comportamental, através de uma reação exagerada diante da vida. Então, quando diz que neurose é afeto não verbalizado, é dizer que o indivíduo tem conflitos emocionais porque não fala sobre o que sente. Mas a gente precisa entender o seguinte: quando a gente diz que neurose é afeto não verbalizado, a gente precisa entender que essa verbalização precisa estar em condições laboratoriais, ou seja, essa verbalização precisa ser feita num laboratório chamado setting analítico. Por quê? Porque precisa ser uma verbalização que não vai ser julgada. Porque a análise é confissão sem punição. Por que condições especiais para essa verbalização? Porque o analista ele está num lugar de neutralidade emocional em que permite com que ele escute sem julgamento. Quando a gente diz que neurose é um afeto não verbalizado, essa verbalização precisa ser feita, precisa ser realizada num ambiente onde ela mesma não vai ser julgada. Ou seja, uma verbalização onde o interlocutor, o outro que escuta, não vai julgar o que está sendo verbalizado. Com qual objetivo? Por que o analista não julga? Não é pelo viés humanista. O analista não julga não é porque ele é humanista, humanitário, um samaritano ou uma figura bondosa. Não é isso. O analista ele não julga o que está sendo verbalizado porque o tratamento está intimamente ligado a um analisante que escuta o que fala. Se o terapeuta julgar o que está sendo verbalizado, é natural o analisante não falar mais sobre o assunto. E se ele não fala sobre o assunto, ele não escuta-se sobre o assunto. E aí você vai me perguntar: qual a diferença entre pensar e falar? A diferença entre pensar e falar é toda. O pensar está num registro psíquico chamado imaginário. E o falar está em outro registro psíquico chamado simbólico. Não vou entrar nesses dois registros, nas diferenças, mas eu quero dizer para você que são duas coisas completamente distintas: pensar sobre um assunto e falar sobre um assunto para alguém. Porque a pessoa pode dizer: eu faço minha autoanálise. Sim, tem pessoas que têm altíssima capacidade autoanalítica.
uma boa capacidade autoanalítica. Vamos dizer, são pessoas que conseguem se pensar muito bem. Elas conseguem se pensar-se. Mas isso vai estruturar cada vez mais um complexo imaginário sobre si mesmo, que vai dar luz a neuroses bastante comuns em narcisistas. Como um exemplo de uma neurose muito comum em narcisista? Culpa. Neurose de culpa ou neurose de responsabilidade. O indivíduo se sente responsável por. Porque esse registro do pensar, esse registro imaginário, ele vai recheando uma ideia de si. Ele vai, vamos dizer assim, inchando mesmo a ideia que o indivíduo tem de si. Diferente do registro simbólico. Porque quando você fala sobre, e não pensa sobre, mas você fala sobre algo com o outro, e esse outro não julga, esse outro, que é o analista, não aponta o dedo, não condena, a exposição do registro simbólico, ou seja, relatar o imaginário em palavras para o outro, tem função de desinchar. Isso explica porque muitas pessoas falam assim: nossa, eu saio da análise mais leve. Então, por que mais leve? O que está leve? O seu imaginário está leve. Por que o seu imaginário está leve? Porque você parou de pensar. Porque quanto mais você pensa, mais você imagina. Quanto mais você imagina, mais você conjectura. Quanto mais você conjectura, mais possibilidades tem, maior a possibilidade de dar errado, o que quer que seja, ou de não acontecer da forma como o indivíduo imagina. Bom, estrutura-se o reino da fantasia quando o indivíduo pensa. E quando ele fala, existe uma altíssima capacidade na fala de decomposição fantasística. Significa dizer que quando você fala, você mesmo, através dessa fala, tem uma alta capacidade de crítica sobre suas próprias fantasias. A experiência analítica, porque passar por análise é passar pela experiência analítica, e a palavra experiência aqui não é colocada aqui à toa, é uma palavra enfatizada pelo psicanalista Jacques Lacan. A palavra fazer análise é passar por experiência analítica. O que é a palavra experiência? O que pode dar errado. Ao escutar-se, o que o indivíduo pode pensar sobre si mesmo? Quando a gente diz experiência, livra a ideia de cura, livra da ideia da responsabilidade de eu tenho que dar certo, eu tenho que me dar bem. Não, você vai passar por uma experiência de escutar-se da maneira mais liberta possível, com o menor julgamento possível. Isso vai trazer conscientização. O que o indivíduo vai sentir ao perceber-se é uma outra questão. A análise pode ajudar, mas nós não sabemos, não temos, o analista, a análise não tem controle disso. Seria bem no estelionato um analista falar: eu vou te curar. Mas é realmente factível um analista falar: sim, numa análise você vai se conscientizar de alguns processos. Uma análise conduzida dentro desse quadro ético, sim, numa análise você vai conseguir se conscientizar. O que você vai sentir a partir desse processo de conscientização, podemos também falar sobre. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser libertador, pode ser chato, pode ser angustiante e libertador ao mesmo tempo, pode ser confuso, pode ser ambíguo, pode ser ambivalente, etc, etc. Pode ser refrescante, pode ser muita coisa. A experiência analítica pode se representar, pode ter uma série de significações que eu analisando. E essas significações podem e devem ser tratadas ao longo da análise. Então, o silêncio do analista permite que o analisando escute-se, o que é possivelmente raro em sua história emocional. O indivíduo, ele se pensa, mas poucas vezes são os momentos em que o indivíduo se escuta. E eu quero deixar claro para você que é revolucionário escutar-se. É revolucionário. E é isso que a psicanálise mantém o seu frescor até... e vai sempre manter. Vai sempre manter. A gente pode, em algum vídeo próximo, falar sobre a psicanálise como uma derivação da prática xamânica, como o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss trouxe para a gente. Ele faz uma análise bastante interessante, uma associação bastante interessante sobre a prática analítica e a prática xamânica. Mas que associação é essa? É a associação da simbolização, ou seja, da representação, da exteriorização
e no caso da psicanálise em palavras, de que essa representação, essa exteriorização, quando o indivíduo percebe o que ele mesmo simboliza, isso tem um aspecto curador, um aspecto apaziguador de conflitos, porque tem um aspecto de autoentendimento. Autoentendimento. Porque o analista não compreende o analisando, mas permite o analisando compreender-se. O analista, essa frase é bem importante. O analista não é aquele que entende ou que compreende, mas é aquele que possibilita o entendimento, o autoentendimento e a autocompreensão. O analista ele é, sobretudo, um facilitador de processo analítico. Então, com o silêncio, o analista pratica a escuta e o analisando percebe-se. Ao escutar o analisando, sobre essa escuta analítica, dando uma aprofundada nesse tema da escuta analítica, ao escutar-se e ao escutar o analisando, ou seja, essa fala que está sendo duplamente escutada dentro do setting, o analista vai buscar analisar as defesas. Sim, porque o analista escuta e cabe a ele ou interpretar ou atuar. Sobre os nossos vídeos de prática clínica, a gente vai falar sobre a distinção entre interpretação analítica e ato analítico. Mas o analista ele intervém, ele não só permite, ele não só escuta, e nem só explica para o analisando como se dá a análise. Ele também vai intervir. E ele vai intervir como? Num primeiro momento, apontando as defesas. Ou seja, como o indivíduo defende-se dos próprios afetos através do próprio discurso. Ou seja, defesas. Vamos fazer aqui uma relação de processos defensivos. Como o indivíduo reprime, como o indivíduo nega, como o indivíduo desloca, como o indivíduo projeta conteúdos, como o indivíduo se vitimiza, como ele se isola, como ele reativa, como ele sublima. Toda a lista de processos defensivos, a maior parte desses processos defensivos estão no discurso. E cabe ao analista, sim, porque um dos objetivos da análise é fazer o analisando tomar consciência de como ele, analisando, se defende do que lhe afeta. Então, um dos fundamentos da prática analítica é fazer o analisando conscientizar-se dos próprios processos defensivos presentes no próprio discurso. Espero aqui ter elucidado alguns